Tem uma coisa que muita gente ainda não percebe sobre o dinheiro, tá? É que muda completamente o jogo quando você entende. O problema, na maioria das vezes, não é fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. É fazer ele ficar. Porque tem muita gente que trabalha, faz dinheiro, recebe dinheiro e mesmo assim nunca sai do mesmo lugar, fica numa estagnação financeira. É o seu caso? E se você parar para observar a sua própria vida, talvez você reconheça esse padrão. Presta atenção. Você melhora por um tempo, entra mais dinheiro, as coisas começam a fluir, mas bum, de repente alguma coisa acontece e aí é o que? Um gasto inesperado, uma decisão ruim, um descontrole ou simplesmente o dinheiro vai assim e você nem sabe por onde. E quando você percebe, você voltou para o mesmo ponto, de novo. E isso não é azar. Isso não é coincidência, isso é padrão. Coloca isso na sua cabeça. Isso é padrão. E aqui entra um ponto que pouca gente tem coragem de olhar. Existe uma parte sua que não sustenta o dinheiro. Sim, isso é verdade. Não porque você quer, mas porque você não está estruturado, né? Estruturado internamente para isso. Bum, e aí? Sabe o que é isso? Autossabotagem financeira. Uma bomba explodindo dentro de você sem você perceber. Gente, a autossabotagem não aparece como algo óbvio. Ela não chega dizendo, vou perder dinheiro, vou te sabotar. Ela aparece como comportamento silencioso. Você gasta mais do que deveria. Você posterga decisões importantes. Você evita olhar para números, isso mesmo. Você desorganiza. E sabe o que acontece? Tudo isso vai criando pequenas rupturas, sabotagem, que no final viram perda. E aí você olha e pensa, não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Só sei que só que de uma forma inconsciente, tá certo? A autossabotagem, ela é silenciosa, não faz alarde. Existe um limite interno, o teto financeiro invisível, tá? Que é um nível de dinheiro que você considera seguro. E toda vez que você começa a ultrapassar esse nível, esse teto financeiro invisível, algo dentro de você entra em alerta. E aí você se ajusta. Só que esse ajuste não é consciente, ele vem em forma de comportamento. Ó, presta atenção. Você relaxa, você gasta, você se perde, você se sabota. E quando vê, voltou para o nível que o seu sistema considera confortável, porque tem um teto financeiro invisível. Mesmo que esse nível seja escasso, o seu padrão de repetição não deixa você ultrapassar esse teto financeiro. E aí você entra em um ciclo. Você faz mais dinheiro, recebe, melhora, cresce, se desorganiza, perde, volta, recomeça. E isso vai se repetindo, repetindo, repetindo. Não é porque você não é capaz, mas porque existe um padrão interno não resolvido. Em qual parte desse ciclo você está nesse momento? E aí? Tá fervilhando a cabeça? Gente, as emoções que fazem você devolver o dinheiro podem estar ativas dentro de você. O dinheiro não vai embora só por comportamento, ele vai embora por emoção também. A culpa por ter mais que outras pessoas, o medo de perder, a sensação de não merecimento, e aí aquela ansiedade, aquela impulsividade. Essas emoções, elas criam decisões. E essas decisões criam perda. E aí? Tá pensando, né? Agora eu quero que você entenda isso com muita clareza, viu? Você não perde dinheiro à toa. Você perde dinheiro em coerência com aquilo que você sente e acredita. Bum! Enquanto isso não for olhado, serdiloso, o ciclo continua. Você pode até fazer mais dinheiro, mas não vai sustentar, porque existe um padrão. E é aqui que entra a virada.
tá? Virada aí no seu campo financeiro. Isso não é falta de controle, isso não é falta de consciência sobre o seu padrão. E é exatamente isso que eu aprofundo na aula dessa semana, tá? Na aula dessa semana, a gente vai olhar para um ciclo de ganho e perda, fazer e perder dinheiro. Identificar o que está por trás dele e começar a reorganizar a sua relação com o dinheiro de uma forma prática, tá bem? Se você quer fazer parte dessa aula, fazer parte do movimento Manifesto Financeiro, o link está aqui na descrição. Você precisa entrar no grupo, porque é lá que eu envio o acesso. Essa aula é secreta, tá? E se esse vídeo te fez perceber que você vive esse padrão, não ignora, por gentileza, a você. Porque repetir ciclo, gente, não é normal. Isso é disfuncional. É só comum, isso é verdade, tá? Mas me conta aqui nos comentários. Você sente que o dinheiro entra, mas não permanece na sua vida? Porque enquanto você não muda o padrão, o resultado se repete. Mas quando você traz consciência, você começa a mudar o jogo, tá certo? Você vira o jogo. Então, ilumine sua jornada e viva sua transformação.